A Vivian Casanova está me chamando. Teve operação da Polícia Civil do Ministério Público para tentar prender o ex-motorista da Socialite, Regina Lemos. Vivian. Pois é, Tina, a gente está acompanhando de perto a Operação Dama de Ouros, né? Os agentes da delegacia aqui de Copacabana hoje foram em vários imóveis que pertencem à socialite Regina Lemos Gonçalves, de 88 anos, imóveis inclusive em São Conrado, que foram vistoriados pela polícia em busca do motorista José Marcos Chaves Ribeiro. José Marcos é acusado de tentativa de homicídio, sequestro, cárcere privado, violência psicológica e furto qualificado contra a socialite Regina Lemos. A gente vai entender melhor essa história agora, conversando com o delegado Ângelo Lages. Doutor Ângelo, muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. Uma história que chamou muito a atenção da imprensa, né, hoje. Como que essa denúncia chegou até a polícia, que essa mulher estava sofrendo todo esse tipo de violência? Boa tarde, Vivi. Boa tarde, Tina, toda a audiência da Record. Essa investigação começou em novembro do ano passado, quando familiares da dona Regina estiveram aqui na delegacia denunciando de que ela estava sendo mantida em cárcere privado e sendo submetida a maus-tratos no seu edifício onde ela residia, no edifício Chopin. A partir daí, a gente começou a realizar uma série de diligências, ouvimos dezenas de pessoas, entre familiares, vizinhos, funcionários do prédio. Nós juntamos diversos laudos periciais, tanto do ML quanto do ICCE, e com todo esse conjunto de provas que a gente conseguiu arrecadar, a gente conseguiu finalizar a investigação. Ela foi remetida ao Ministério Público, que efetuou a denúncia contra o José Marcos pelos crimes de tentativa de homicídio, violência psicológica contra a mulher, cárcere privado e furto qualificado, uma vez que ele teria furtado as joias da Regina. Doutor, vou falar um pouco sobre a Regina, porque ela é uma socialite herdeira de um império, né? Ela herdou todo o patrimônio do marido, que era empresário, né? O seu Nelson Gonçalves. Queria falar um pouco desse patrimônio que foi dilapidado por esse motorista. Ela teria herdado 500 milhões de dólares, né? Uma fortuna, realmente. E o que a gente sabe é que hoje ela vive em total penúria. Ela não tem qualquer tipo de recurso financeiro em espécie com ela, as contas dela estão zeradas. Inclusive, ela deve muito em valores de IPTU, condomínio, ela não consegue nem pagar o condomínio do apartamento onde ela reside. Então, de fato, a gente inclusive já fez até um desmembramento dessa investigação, que a gente acabou de concluir, para apurar a questão patrimonial. A gente precisa avançar para seguir o fluxo do dinheiro, para a gente conseguir entender aonde foi parar o dinheiro da dona Regina, e seguindo esse dinheiro a gente vai chegar nas pessoas que se apropriaram de forma indevida desses valores. Doutor, em 2021, ela assinou um contrato de união estável com José Marcos, passou a sofrer maus tratos, que ela mal era alimentada, né? Pelo que eu entendi, ela ficava trancada, não atendia chamadas telefônicas e, para piorar, em 2021 mesmo, no final do ano, ela sofreu uma tentativa de feminicídio. Segundo o próprio relato da vítima, ela passou aqui para a gente que ele passou a isolá-la do convívio social. Ela não conseguia ter mais acesso a ninguém, ele proibiu visitas no prédio onde ela residia, ele cortou o telefone fixo, não deixava mais dela atender o telefone celular, ou seja, ele mandou todos os funcionários do apartamento embora, um apartamento enorme, ficavam no apartamento somente o José Marcos e a senhora Regina, isso conforme tudo que ela relatou aqui para a gente, e em 2001 teria acontecido essa tentativa de feminicídio, quando ele chamou a dona Regina, o que é uma atitude estranha, né, para ajudar a trocar uma cortina e uma barra de ferro teria acertado a sua cabeça. Ela foi levada ao hospital, graças a Deus não veio a falecer, mas depois disso ela passou também a sofrer problemas graves dentro do apartamento, uma vez que ela mal tinha acesso à alimentação. Ela falou que muitas das vezes passava semanas se alimentando somente com leite condensado. Então, ficando evidente assim a questão desses maus tratos que o José Marcos impunha a ela. Doutor, hoje os agentes percorreram vários imóveis da Regina, inclusive uma mansão em São Conrado. Vocês estavam procurando pelo José Marcos nesses locais? A partir da denúncia do Ministério Público, a Justiça expediu esses 3 mandados de buscas e um mandado de prisão contra o José Marcos. A gente foi até esses endereços na tentativa de localizá-lo e também de cumprir essas buscas no sentido de arrecadar mais provas para a nossa investigação. A gente conseguiu arrecadar alguma coisa que foi apreendida aqui na 12ª DP. Infelizmente, a gente ainda não localizou o José Marcos, só que as equipes ainda estão nas ruas tentando aí efetuar a prisão do mesmo. É importante a gente dizer que esses imóveis estavam sendo alugados, ou seja, o José Marcos estava ganhando dinheiro com o aluguel, né? E esse aluguel realmente era para ele ou talvez para os comparsas, porque também existem outras pessoas investigadas, né?
Existem sim outras pessoas, são 8 no total. Inclusive, a Justiça, além de decretar a prisão do José Marcos, determinou que esses outros investigados, eles não podem entrar em contato com a dona Regina, não podem se aproximar. Eles, inclusive, foram proibidos de frequentar o edifício Chopin, frequentar o imóvel da Capuri, tudo isso para proteger a vítima. E esses mandados foram todos cumpridos hoje, né? Inclusive esse de afastamento. A Justiça também determinou a desocupação do imóvel, que o imóvel estava ocupado de forma ilegal. O José Marcos teria alugado esse imóvel para uma terceira pessoa que também está sendo investigada, e a Justiça determinou a desocupação total do imóvel, que agora volta à posse da dona Regina. Doutor Ângelo, muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. Então, a gente continua aí na expectativa de que a polícia encontre José Marcos Chaves Ribeiro, né, que era o motorista, na verdade, tinha um contrato de união estável com a Regina Lemos, que era uma socialite, que hoje, como o doutor Ângelo disse, não tem mais nada no nome dela, não tem nenhum dinheiro, e agora a Justiça determinou que ela seja cuidada por parentes, Tino.